Oi pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio de hoje, falarei sobre as polêmicas da realeza britânica. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. A família britânica protagonizou vários escândalos nos mais de 70 anos de reinado de Elizabeth II, que faleceu recentemente. Desde a recusa de casar a princesa Margaret com um homem divorciado na década de 1950, até as acusações contra o príncipe Andrew. Sarah Ferguson conheceu o príncipe Andrew em uma festa no castelo de Windsor, em 1985, e um ano depois, após um namoro público, eles se casaram. Na época, Andrew, um arrojado piloto da Marinha Real, era uma espécie de bon vivant e um frequentador assíduo do circuito de festas da época, ganhando apelidos como Príncipe Playboy na imprensa dos tabloides. Seu casamento luxuoso na abadia de Westminster foi seguido 2 anos depois pelo nascimento de sua primeira filha, Beatrice. Sua segunda filha, Eugenie, nasceu em 1990. Ferguson foi inicialmente muito popular na mídia britânica por seu estilo aberto e exuberante. Com o passar do tempo e com o marido frequentemente ausente na marinha, ela começou a se sentir cada vez mais infeliz e lutou com a constante atenção da mídia. Ela se dedicou ao trabalho de caridade e começou a trabalhar em uma série de livros infantis, mas as manchetes dos jornais começaram a ficar negativas, com relatos de que ela estava tendo problemas financeiros e acusações sobre seu relacionamento com amigos do sexo masculino, e especialmente seu conselheiro. Em 1992, a mídia britânica publicou fotos de Brian supostamente chupando os dedos da duquesa. O escândalo praticamente acabou com o casamento deles. Em 1995, a BBC informou que Fergie, como era conhecida na imprensa, havia incorrido em mais de 4 milhões de libras em dívidas. Isso levou a rainha a dar o passo incomum de fechar publicamente seu portfólio para sua nora. No ano seguinte, a duquesa perdeu seu título quando o divórcio do príncipe Andrew se tornou oficial. Em 1995, Buckingham entrou em uma crise profunda depois que a adorada princesa Diana fez uma declaração explosiva em uma entrevista à BBC sobre seu casamento com o príncipe Charles e seu relacionamento com Camilla Parker Bowles, com quem mais tarde se casaria. Àquela altura, Diana e Charles estavam separados há 3 anos, mas a entrevista levaria ao divórcio. Nessa conversa, Diana também falou abertamente por 50 minutos sobre seu relacionamento com James Hewitt, sua batalha contra a bulimia, seu papel na família real e sua saúde mental. A entrevista pegou a família real de surpresa, de acordo com o secretário de imprensa da rainha na época. Abre aspas. Não havia muito que pudéssemos dizer, fecha aspas, disse ele à CNN. Nessa entrevista, ela disse que, embora percebesse que não se tornaria rainha, esperava poder ser a rainha de copas do povo britânico.
Um ano após a entrevista, quando seu divórcio já estava consumado, Diana morreu em um acidente de carro enquanto estava de férias na França com o então namorado Dodi Fayed. Quando as transmissões de televisão começaram a relatar o acidente mortal, a família real emitiu uma breve declaração dizendo que estava, abre aspas, profundamente chocada e angustiada, fecha aspas, com a notícia. Mas para a população aflita, isso não parecia nada, lembra a historiadora Kate Williams em The Windsors. À medida que as horas passavam e os britânicos sempre reservados entravam em luto aberto, todos os olhos estavam no Palácio de Buckingham, para um gesto ou declaração maior. Por fim, antes do funeral, a rainha disse que Diana era, abre aspas, um ser humano excepcional e talentoso, fecha aspas. A princesa Margaret, irmã de Elizabeth II, e Peter Townsend se conheceram quando ela tinha apenas 14 anos, quando ele ainda era cotado pelo então rei para um cargo na corte como cavaleiro. O romance floresceu, mas permaneceu em segredo dentro da família real. Quando ficou claro, em 1953, que o casal queria se casar, a rainha pediu-lhes que esperassem um ano, possivelmente contando que a paixão fosse morrer. Townsend era divorciado. Quando surgiram informações sobre um possível casamento, o secretário particular da rainha a avisou para mandá-lo embora, e ela concordou com relutância. Ele foi nomeado, então, adido aéreo em Bruxelas por 2 anos, mas o exílio não impediu o romance. O conselheiro de ministros se opôs fortemente ao casamento e decidiu que, se a princesa insistisse em seguir em frente, seria apresentado um projeto de lei privando-a de todos os seus direitos, privilégios e renda. Em 31 de outubro de 1955, após conversas com Townsend e o arcebispo de Canterbury, Margaret emitiu uma declaração que ficaria na história. Abre aspas. Gostaria que soubessem que decidi não me casar com o capitão Peter Townsend. Sabendo que o casamento cristão é indissolúvel e do meu dever para com a Commonwealth, decidi colocar essas considerações em primeiro lugar. Fecha aspas. Abre aspas. Tínhamos chegado ao fim da estrada. Nossos sentimentos um pelo outro não mudaram, mas eles foram um fardo para nós que decidimos juntos deixá-la. Fecha aspas. Ironicamente, dentro de uma geração, o divórcio foi aceito na família real. A própria Margaret se divorciou em 1978. Em sua adolescência e juventude, o príncipe Harry esteve no centro de vários escândalos públicos. O mais notório, talvez, tenha sido em 2015, quando o jornal The Sun publicou uma foto do príncipe de calça e camisa bege de manga curta, com um distintivo nazista vermelho no braço esquerdo. Ele havia escolhido a roupa para participar de uma festa. As críticas, no entanto, começaram rapidamente de legisladores e grupos judaicos no Reino Unido e no exterior. O rabino Marvin Heyer, de Simon Wiesenthal Center, em Los Angeles, disse que era, abre aspas, indesculpável que um membro da família real fizesse isso, fecha aspas. Ele chamou a ação de Harry de uma desgraça para a Inglaterra e acrescentou, abre aspas, acho que você deveria se juntar à delegação britânica que vai ao aniversário de libertação de Auschwitz, fecha aspas, disse ele à CNN. O príncipe, então, admitiu que havia tomado uma decisão ruim e se desculpou. Abre aspas. Sinto muito se ofendi alguém. Fecha aspas. Um dos piores escândalos que a rainha enfrentou em sua última etapa
foi o das acusações contra o príncipe Andrew no âmbito de seu relacionamento com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein. No centro das acusações estava Virginia Giuffre, que alegou que Epstein a traficava e a forçou a praticar atos sexuais com seus amigos, incluindo o príncipe Andrew, quando ela tinha apenas 17 anos. Segundo ela, Andrew sabia que ela era menor de idade nos Estados Unidos na época. Em 2019, Andrew deu uma entrevista à BBC amplamente criticada, na qual, embora negasse ter tido contato sexual com a garota, disse não se arrepender de seu relacionamento com o pedófilo e não expressou nenhuma simpatia pelas vítimas do banqueiro em desgraça. Dias depois, ele teve que se retratar. Então anunciou que estava se aposentando das funções públicas, mas isso estava longe de ser o fim da controvérsia. Ao longo de 3 anos, e com uma ação civil movida pela vítima, finalmente ele foi destituído de seus títulos militares e de suas instituições de caridade. A rainha também o despojou de seu status de Sua Alteza Real e ele foi para o exílio permanentemente. O príncipe Harry e sua esposa Meghan decidiram se afastar de seus deveres reais no início de 2020. Foi apenas 1 ano depois que eles finalizaram o acordo com a família. Eles não seriam membros ativos e teriam suas nomeações militares honorárias revogadas e patrocínios reais. Essa decisão foi divulgada em fevereiro, mas a verdadeira bomba que explodiria diante dos olhos da família real aconteceu 1 mês depois, quando Harry, já liberado de seus laços reais, deu uma entrevista explosiva a Oprah Winfrey. Abre aspas. Na entrevista, Meghan disse que, a certa altura, sua vida como realeza britânica era tão isolada e solitária que ela não queria mais estar viva. Fecha aspas. Meghan alegou que foi forçada a suprimir a sua natureza franca e desistir de sua liberdade pessoal. Ele disse que não teve acesso ao seu passaporte, carteira de motorista ou chaves depois de ingressar na família real, e eles só foram devolvidos a ele quando o casal se mudou. Meghan, que atualmente vive nos Estados Unidos com o príncipe Harry, disse que a situação foi agravada pelos tons coloniais antiquados, muitas vezes racistas, que apareceram repetidamente na cobertura do casal na imprensa britânica, notoriamente contundente. Harry afirmou que dentro da família real havia várias preocupações e conversas sobre como a pele de seu filho Archie poderia ser escura quando ele nasceu. O príncipe, que é o 6º na linha de sucessão ao trono, disse por sua vez que existe uma cultura de sofrimento silencioso na família real. No entanto, a etnia de Meghan e o abuso que sofreu tornaram a situação ainda mais difícil para o casal do que para outros membros da realeza. Harry afirmou que isso o levou a discutir o assunto com a família real. Ele disse a Oprah Winfrey que acreditava que havia muitas oportunidades para o palácio mostrar algum apoio público diante do contínuo abuso racial na imprensa. Ele disse, abre aspas, no entanto, ninguém da minha família disse nada. Isso dói. Fecha aspas. Após a entrevista, que desencadeou outra tempestade em Buckingham, a família real disse estar triste ao saber como os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan, chamando as alegações de racismo de preocupantes.